Boa noite. Ô, meu filho. E aí, Rafa, beleza? Beleza? E aí? Tranquilo? Muito frio aí? Eu tô aqui no aberto, velho. Tá frio, sim. Tomando um café improvisado, se liga. Olha o naipe, não tem copo mais aqui, cara. Minhas coisas já foram embora tomando na tampa da garrafa. Olha a minha esposa aí. Eu esqueci de trazer o copo. Entendi, não. Tranquilo. O E aí? importante é tá esquentando aí, né? Não, mas tô tranquilo, cara. Eu tava fazendo uma faxina aqui, então eu tô quentinho, né? A Camila tá aí, ó. Boa noite, amor. Boa noite, Voltando. Camila. Tudo bem? Boa noite a todos aí. E Boa aí, o noite, que você tem pessoal. pra contar de bom, meu filho? Tirando o frio, como é que foi o Dia dos Pais? Passou bem? Putz, legal, cara. Vitória me quebrou. É. Me quebrou, velho. Tava lá montando a casa, né? E aí ela veio lá do nada, lá com a cartinha, o jeitinho dela, né? Cartinha, não sei o quê. Eu não consegui nem ler a carta, velho. Você é doido. Fazer o quê, né? Meu, e ela é muito madura, ela é muito esperta, né? Eu fiquei impressionado na nossa live passada como ela é esperta. Glória a Não, ela Deus, viu? troca ideia, né? Você viu que ela troca ideia? Parece uma moça de É, 30 anos. né, velho? Ela troca ideia, normal. Hoje ela foi pro karatê. Voltou a Ah, fazer foi? karatê. Aqui na cidade tem um negócio aqui da prefeitura. E, meu, uma galera muito legal, assim, sabe? É karatê mesmo, cara. Com professor certinho. Aí Que ela queria legal. retomar, né? E aí a gente colocou ela pra recomeçar. Foi hoje. Por isso que a Camila tá entrando agora, porque acho que a aula da Vitória acabou de terminar lá. E Ah, entendi. lá em casa a gente tá sem internet ainda, não instalou, vai instalar amanhã, né? Então tá Aham. tudo no 4G e olha lá, velho. Mal, ruim, velho. Ruim. Cheio de interferência, tá uma bagunça. Ah, mas daqui a pouco já ajeita tudo, né? É, então. A aula não acabou ainda, tá lá na aula ainda. Maravilha. E vamos E fazer aí? a nossa oração, Rafa? Vamos, cara. Vamos? Vamos sim. Depois a gente começa a explicar as mudanças, né? É, muita coisa boa, né? Muito legal. E o assunto, eu acho que fala diretamente aquilo que a gente tem aplicado aí, as suas bênçãos aí, É, do tema de hoje, né? com certeza, cara. Vamos lá. Você ora ou eu oro? Quer que eu oro? Você que quer orar nessa e eu oro no Pode final? ser. Tá bom? Fechou. Então, bora lá. Amém. Deus, Pai, eu agradeço, Senhor, por mais uma live, mais um momento de comunhão com os meus amigos, com as pessoas que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar. Nós sabemos que isso é um projeto de Deus, um projeto do Senhor. Então, Pai, abençoa cada vez mais essas lives, faça com que as pessoas que precisam escutar essas palavras, que elas entrem, que elas escutem, no tempo que for, hoje, daqui a um tempo, seja quando for, possam assistir a gente, possam nos ver e que o Senhor possa falar através da gente, Pai. Nos usa. Abençoa esse momento, eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Glória a E aí? Deus. Deixa eu falar, vai, deixa eu começar a falar. Bom, vamos lá, vamos deixar para ficar gravado aqui, né, para as pessoas que vão assistir a gente, que geralmente você viu que tem bastante gente que assiste a nossa live depois, né? Sim, sim. Já te falaram isso? Sim, a Por gente vê quê? depois. Os próprios números depois, né, de É, visualizações ali, sim, é um número bem cara. expressivo. Não, com certeza. É coisa assim, de ultimamente eu tô vendo aí numa média de, sei lá, de no mínimo aí 300 pessoas acima, 300 acima, que clicam lá, que assistem um trecho aí no YouTube também. Então a gente vê que a coisa está crescendo. Então é legal a gente deixar gravado aqui para que as pessoas que vêm às vezes acompanhando fora do horário, né, para que elas saibam, né. Então a gente viu aí por bem que hoje, coincidentemente, o Ale não está, infelizmente, né? Quer dizer, para ele
tá ótimo, porque ele está servindo na igreja hoje. Olha a minha sogra aí. Boa noite, sogra. Boa noite. E a gente decidiu que a gente já estava na hora, né? Com tantas lives que a gente já fez, estava na hora da gente escolher como se fosse um programa, né? De TV, né, cara? Se fosse uma série mesmo, né? E aí a gente conversando, e Deus falou no meu coração da gente escolher esse nome, Os Escolhidos. E aí nós decidimos que agora a nossa live, todos os temas dela vai vir seguido do nosso nome, que a gente vai expandir esse projeto para o TikTok, para o Spotify, para o YouTube, né, Ricardo? Vamos fazer um Instagram que não vai mais chamar agora na live daqui a um tempinho, não sei se já é de imediato, né, Ricardo? Mas a gente já até criou, mas vamos ativar tudo isso, porque a gente, na verdade, não faz só isso, né, Ricardo? O Ricardo trabalha durante o dia, eu também, o Ale é empresário lá, tem uma gráfica, então, assim, não tem como a gente só se dedicar a isso. A gente está deixando rolar, a gente está deixando as coisas acontecerem naturalmente, e Deus falou no nosso coração que a gente tinha que colocar um nome e fazer como se fosse um programa mesmo, toda terça, 8h30, nós estamos aqui, vamos falar com vocês, e a gente vai gravar isso e vai transmitir no TikTok também, para alcançar mais vidas, e vamos começar dessa forma, sem pretensão nenhuma, né? Sem obrigação nenhuma. A nossa obrigação é só estar aqui na terça, 8h30 e fazer. Se tiver o Ricardo, se tiver o Ale e eu, tá ótimo. Se tiver convidado, tá ótimo. Se tiver só eu, tá ótimo. Se tiver só eles, tá ótimo também. O que interessa é que a gente venha e faça e fale para as pessoas o que elas precisam ouvir e que Deus fale no nosso coração para a gente poder passar para frente, né? O nosso objetivo principal é o quê? Da nossa vivência, de todos os desertos que a gente já passou, de todas as guerras que a gente já lutou, eu, Ricardo e o Alê, que a gente passe para vocês na íntegra, no detalhe, sabe? Que você possa, às vezes o seu problema é o meu também, às vezes o que você está passando eu já passei, né? E aí eu estou aqui contando o meu problema e você, através da minha palavra, você acaba sendo, né, inspirado a tomar uma decisão, um caminho, mudar de vida, sei lá, né? Sem fórmula mágica, simplesmente na palavra de Deus, né? E seguindo tudo que Jesus ensinou. Essa é a nossa ideia, tá? Então espero que vocês gostem. A gente vai conversar, eu, o Ale e o Ricardo, ver como que a gente vai fazer para expandir tudo isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está achando que está muito legal, está tendo muito retorno das pessoas, né? E aí, esse é o nosso objetivo. O que você tem para falar a respeito, Ricardo? Bom, Rafa, o Espírito Santo falou bastante comigo esses últimos dias, né? Sobre aquilo que a gente tem estudado em todas as lives, aquilo que a gente tem aplicado e os resultados que nós temos obtidos, né? Com a nossa obediência. E aí veio muito no meu coração, quando nós estávamos conversando, acho que foi no sábado para domingo, sobre o tema, né? E aí, assim, foi muito claro que veio esse tema da gente falar hoje, que é o fruto do Espírito Santo, né? O que é, como aplicar, né? O que a gente esmiuçar, falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E qual é o objetivo desse assunto, né? Então, até se você me permitir fazer uma pequena introdução aqui para a gente entender sobre esse tema, né? Bora. O fruto do Espírito Santo, mencionado em Gálatas, tá? 5, 22, 23, é o resultado natural de viver em comunhão com Deus. Ele não é composto de vários frutos, mas é um único fruto com várias características que se refletem o caráter de Cristo em nossas vidas. Essas são as características, né? E elas são 9 características que nós vamos falar no decorrer dessa live, que são amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, Fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso aí. Você sabe que eu tenho aqui, exatamente nessa ordem, linkado do jeitinho que você escreveu, cara. Então, você foi falando, eu só fui confirmando aqui embaixo. A gente está Bora lá. no espírito. Isso é muito bom. Sem conversar, a gente está alinhado, você vê? É o mesmo espírito que habita aqui e habita aí, né? Cara. Não tem essa, né? Manda lá. Ô, Ricardo, e antes só me fala uma coisa. E a respeito dessa expansão que a gente está tendo aí do nosso, né, do nosso trio aqui,
eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, né? Porque você chegou no caminhar da coisa aí no decorrer. E foi um cara que somou demais, uma pessoa que somou e inspirou a gente. E acredito que pela direção de Deus, Deus não fez isso à toa, né? Com certeza ele colocou você com a gente aqui com um propósito, cara. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho do seu sentimento de ver isso que a gente está pensando aqui, né? Que a gente está querendo expandir mais e alcançar mais vidas. Rafa, quando já falei em outras lives, né, que eu era um mero telespectador, não que eu seja alguma coisa hoje, mas só sou um participante também, né, mas eu tenho dito que a minha participação aqui, eu sou mais abençoado, porque a gente acaba tendo uma condição de você estudar e refletir, trocar ideias, né? Então, assim, para mim, para a minha vida espiritual, tem sido uma bênção, tem sido um crescimento para mim, né? E eu acredito que juntos, né, nós temos uma condição de levar, né, essa semente, né? Não simplesmente de pregar, de trazer um texto, como você mencionou. O nosso objetivo, a nossa ideia é da gente trocar ideia e compartilhar sentimentos, né, que muitos de nós estamos passando, como você falou, por algumas tempestades, que pode ser a mesma dor que eu estou passando, que você está passando, pode ser para outro. E aquilo que você fez e que eu fiz, talvez que nós já tivemos êxito, pode ser inspirador para uma outra pessoa. Né? E essas plataformas, né, que hoje o Espírito Santo, eu creio que assim, ele está organizando, colocando tudo isso no seu devido lugar. Né? E a tecnologia está aí também para a gente utilizar da melhor forma possível. Né? A gente colocar isso aí, ter uma boa comunicação e fazer com que esse estudo, com que essa semente chegue no momento certo, nas mãos certas. Né? Então isso daí vai ficar, eu acredito muito no legado. Né? Eu não sei, né, quanto tempo que nós vamos estar aqui, se Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, mas é algo que vai ficar aqui. Né? Enquanto existir a internet, talvez esse estudo, esse nosso material, que vai estar mais estruturado daqui, que essa que é a ideia, né? Nessas próximas plataformas, ter um acesso, ter uma acessibilidade melhor nessas pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar bastante muita gente, né? Sim. E eu me sinto mais uma vez privilegiado de poder estar fazendo parte desse projeto aí que nasceu no coração de Deus. Cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Muito legal. Ó, uma pessoa escrevendo aí, ó, Diego, né? Ele falou que tá com o Alexandre lá na Além do Véu, servindo lá em São Bernardo. Um abraço aí, irmão. Seja bem-vindo, Diego. Seja bem-vindo aí, legal. Mandar um abraço pro Ale. Fala pra ele que não vai ter piadinha hoje, pô. Já que ele não tá aí, não tem graça, assim. Manda um abraço pro Ale aí. Obrigado, irmão, por entrar. E, cara, muito legal, Ricardo. Eu também penso assim, acho que a gente vai fazer a coisa cada vez com mais carinho, né? Mais no detalhe. Porque, cara, eu tenho um prazer muito grande, cara, de fazer essa live, sabe? Toda terça-feira eu fico prestando atenção no horário, toda terça-feira eu sei do compromisso que a gente tem. E eu não imaginava que isso ia acontecer, sabe? De um ano atrás, assim, se for para pensar, eu já estava fazendo as lives com a Ale, mas eu achei que a coisa se tornou, assim, muito legal, cara, um negócio assim que as pessoas estão acompanhando mesmo, né? E fico feliz, cara, por Deus dar uma responsabilidade desse tamanho pra gente, né? Então a gente não pode desapontá-lo, né? E é isso, e cada semana a gente quer trazer um assunto legal para as pessoas, né? Então bora lá, bora para esse assunto dessa semana, Ricardo. Show. Fruto do Espírito. Então, eu coloquei uma definiçãozinha pequena aqui só para complementar o que você falou. É a manifestação da presença do Espírito Santo na vida do cristão, conforme descrito na Bíblia, e a referência principal é Gálatas 5, 22 e 23, né? Que é onde fala de todas as características, vamos dizer assim. Bora lá. É interessante que aqui, assim, pelo menos eu não tinha notado, né? Que assim, eu sempre ouvi falando sobre os frutos do Espírito Santo, né? No plural. Mas não se trata dos frutos, se trata de um único fruto, né? Que dentro desse fruto, fazendo uma analogia com uma mexerica, que dentro dele tem vários gomos, né? E esses gomos seriam as características. Precisa ser a mexerica? Uma mexerica, uma laranja, que fruta que você não gosta? Eu gosto de mexerica, velho. Eu não suporto mexerica e nem laranja, mano. Tá bom, então você pega uma outra fruta que tem muitos gomos, então é que você gosta. Não, tá bom. Beleza. Caramba, o cara fez de propósito, velho.
Mas isso aí. essa é a ideia, dentro dessa... Então, para a gente pensar em um fruto, um único fruto, né? O fruto do Espírito Santo, que dentro dele tem essas características, né? Então, Sim. assim, como que eu vejo, né, Ale? Talvez aqui dentro Não dessas sou o Ale, características... cara. Ô, Rafa, ó, tá vendo? Tô pensando no Ale. Aí, porque a gente falou do Ale, mas o Ale tá nos Meu acompanhando. O Ale tá em Deus, velho. espírito aí conosco O aí. Alexandre tá por aqui. Daqui a pouco você escuta. Daqui. Véi, Vem. o cara. Graça e paz. É força do hábito, Rafa. Vai Tá lá, vendo? vai lá. Vamos lá, para não perder a linha de raciocínio, né? Então, dentro dessas características, eu acredito bastante que assim, que nós lemos, né? Os 9, dessas 9 características, eu acredito que cada um de nós temos uma facilidade maior para refletir essa característica desse fruto do Espírito Santo, seja dentro do amor, da alegria, da paz. Eu tenho uma característica que eu particularmente eu preciso trabalhar bastante no momento que eu estou vivendo, que é a parte de paciência, né? Ah, sim, né? Mas Então, nada. né? Então assim, é, todas essas características, né, fidelidade, a mansidão, como eu já li, né, anteriormente, eu acho que nós poderíamos ir falando sobre dentro dessas características de como a gente agir no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a primeira característica que menciona, né, dentro do fruto do Espírito Santo, sobre o amor. O amor sacrificial que busca o bem dos outros, assim como Cristo nos amou. Né? Então, é uma característica do fruto do Espírito Santo que agrada, que isso nos permite estar mais próximo de Deus. Né? Então, por isso é uma característica do Espírito Santo. Então, de que forma que a gente pode aplicar isso, né, no nosso dia a dia? Porque tem toda uma aplicação com o único fundamento da gente estar mais próximo de Cristo. Né? Sim. Lembrando que a volta dele está muito próxima, né? Então a gente precisa estar com as nossas candeias cheias de azeite, cheias de óleo, né? E como que Legal. você vê, o Rafa, assim, dentro dessa primeira característica do amor, né? Como que você aplica, como que você acha que seria o ideal, né? Uma Cara, maneira mais... eu acho o seguinte, ó, eu até separei uma passagem aqui, né? 1 João 4,7, achei muito legal. Amados, amemos uns aos outros, que o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Né? Então, assim, o amor é um sentimento de Deus, cara. Ele nos ama acima de qualquer coisa. Seja você da forma que você for, ele está sempre de braços abertos te esperando, cara. Né? A gente realmente, assim, às vezes a gente para pra pensar, né? Eu que fui um cara que eu sou convertido há pouco tempo, fico pensando, cara, fiz já tanta besteira, né? E Deus me aceita, cara, e ele faz milagres na minha vida e ele me dá livramentos. Uma das principais frases da minha oração com Deus é essa: Deus, o Senhor me livra o tempo todo de tanta coisa, o Senhor traz para minha casa o sustento, o Senhor resolve as minhas coisas, né? Nos últimos meses é prova total disso, sabe? Vem acontecendo muitas coisas, cara. As pessoas chegam, às vezes, quando eu menos espero, e entregam algo para mim. Você sabe disso, do que eu estou falando. Entregam algo como palavra, como algo físico, material, quando eu menos espero. Né? E, poxa, mesmo eu tendo feito tudo que eu fiz lá atrás, tendo, vamos dizer assim, não negado a Deus, mas deixado ele de lado por muito tempo e vivido da minha cabeça e da minha vontade por muito tempo. Então, assim, o que que é isso? É o amor de um pai, cara, né? E é uma característica, olha só, eu vi até peguei uma frasezinha aqui que eu achei. O amor é a base de todos os outros frutos e reflete a natureza de Deus. É a natureza de Deus, cara. Deus não é um Deus ruim, bravo, não. Ele é poderoso, entendeu? Ele é bom, né? Ele tem bondade, né? Ele tá pronto para te ouvir o tempo todo. Então, acho que o amor, cara, é algo que vai refletir em todas as outras coisas, porque, assim, porque eu amo hoje, amo o quê? Amo servir, amo a minha família, amo ver famílias felizes, amo ver pessoas bem. Por causa de tudo isso que eu vim conquistando depois que eu me converti, que eu, vamos dizer assim, me apliquei mais, por causa disso eu gerei mais paciência, entendeu? Eu aprendi a ter mais paciência, eu aprendi
a ser mais alegre, entendeu? Claro, tem horas que é muito difícil, cara, tem horas que é muito duro, muito, assim, angustiante o que a gente está passando. Mas aí, Deus vem e mostra, geralmente, situações de pessoas que estão muito piores do que você. Aí você fala, ih, cara, eu tô sendo muito injusto de estar aqui triste ou mal-humorado, entendeu? E por que que eu criei toda vamos dizer assim, essa consciência? Porque eu conheci o amor de Deus na minha vida, né? É isso, cara. Eu quero que ele esteja presente na minha vida todos os dias, entendeu? Amém. Porque faz diferença, né? Grazi, boa noite, Grazi. Seja Boa noite, bem-vinda aí. Grazi. Boa noite, Carla. A Carla é uma amiga nossa também, está aqui nos prestigiando aqui com a sua presença. Carla, boa noite, Grazi. Legal. A Seja Carla nos bem-vinda. fez uma pergunta aqui, Rafa. Vai. Se você quiser responder, se não, respondo, que ela Pergunta, fez a responde seguinte aí. pergunta. Só quem é batizado recebe o Espírito Santo? Batizado pelo Espírito Santo ou batizado nas águas? Só quem é batizado recebe o Espírito Santo. Eu entendo que ela está perguntando, só quem é batizado nas águas precisa, para depois receber o Espírito Santo. Eu tenho uma experiência dentro de casa em relação a isso daí. É, cara, eu assim, eu imagino que assim, porque o primeiro passo é o quê? Você, vou falar, pode ser que eu esteja falando besteira, tá? Vou Ah, falar a minha visão, o que aconteceu comigo. Fui para a igreja. Eu já conhecia Jesus, mas eu não tinha aceitado ele do meu lado, assim, todo dia, né? Do jeito que é hoje. uhum. Então, você, primeira coisa, você fica com aquele incômodo e você fala assim: não, cara, não dá mais para eu andar sozinho, eu preciso dele. Aceito Jesus, aceitei Jesus. Aí você fica com aquele outro incômodo, que é o quê? Cara, eu quero me batizar. Eu preciso me batizar? Não, vamos batizar, porque agora eu me entreguei aqui, cara. Eu tô aqui, eu tô criando uma comunhão aqui dentro da igreja, com os amigos e tal. Aí é onde você vai se batiza. Eu acho que é meio que um processo. Aí a sua entrega, né? Ou quando você vai se entregando, você vai se capacitando da palavra, vai conhecendo a fundo, que nem, pô, a gente vai pro monte orar, aí é onde vem acontecendo o fogo, né, cara? Imagino eu. Comigo, eu não posso te dizer nem que já aconteceu, nem que não aconteceu. Aconteceram várias situações comigo suspeitas, eu não sei ainda, né? Mas eu sou um cara assim, que eu não falo em línguas, eu não oro em línguas, eu oro do meu jeitinho, como se Deus estivesse aqui, ó, trocando uma ideia, entendeu? É o meu jeito, cara. Pode ser que um dia mude? Pode, mas por enquanto não rolou nada, né? É isso. É até interessante, Carla, até agradeço para você a pergunta que você fez para nós aqui, que nós tivemos uma experiência dentro de casa, tem muita experiência, né? E aí com a minha esposa, Priscila, que ela pode confirmar. Foi justamente com ela. Quando nós chegamos na igreja, eu estava desviado, a Priscila era espírita, e eu comecei a falar para ela sobre a igreja e tal, né? Estava desviado, né? Eu tinha algumas características, porém o meu testemunho não falava por si só. Resumo da história: começamos a ir à igreja e assim ela foi visitada pelo Espírito Santo, assim, já no primeiro culto, né? E aí ela assim, ela se entregou. Já no primeiro culto ela se entregou, ela se esvaziou, ela se derramou, né, pro Senhor, e ela ficou apaixonada. Sabe aquela paixão à primeira vista, amor à primeira vista, né? E ali ela entregou tudo, né? E aí, assim, foi com ela. Eu já vi outras situações acontecer como essa, né? Em resumo, eu entendo que não existe uma regra que você precisa batizar, até por cima disso que eu vou falar. Você precisa se batizar primeiro nas águas para depois ser batizado com o Espírito Santo. Isso fica muito na economia do Espírito Santo de Jesus mesmo, porque entra dentro daquilo que você falou da entrega, né? Cabe da entrega, porque assim, às vezes, por exemplo, como aconteceu com a Priscila. A Priscila foi, ela tinha muita sede, mas ela não sabia do que era sede. Ela recebeu de muito agrado, ela se despiu diante do Senhor, né? E eu acho que já no segundo, terceiro culto que ela foi, na nossa igreja que nós frequentávamos, estava tendo assim um culto assim, como se fosse um culto de avivamento, um culto muito forte do mover dos Conheço. dons espirituais. É aí que eu ia chegar. Então, assim, foi necessário a entrega dela em toda uma atmosfera, você entendeu? Em relação aos Uhum. louvores, em relação a tudo aquilo que foi conduzido. E aí o que acontece? Ela pediu, ela tinha esse desejo de ter essa experiência. E aí ela foi
agraciada com o batismo do Espírito Santo antes de descer as águas. Olha Foi, só. foi assim, e assim foi, a gente confirmou depois, né, através da própria palavra. Então o Senhor deu sinais no mesmo dia, com profecias daquilo que estava sendo feito. Mas só para responder a sua pergunta, Carla, não, assim, pelo menos do entendimento que eu tenho, daquilo que eu tenho vivenciado nesses meus 20 e poucos anos aí de evangelho. Eu acho que não existe uma regra e, em resumo da história, fica muito na economia de Deus. Assim, o processo natural das coisas é isso, é ir para a igreja, aceitar Jesus, descer as águas, o batismo do Espírito Santo, mas não existe entendo que não existe uma ordem para isso, até porque o Senhor confunde as coisas, né? As coisas simples com as coisas loucas, fica muito na economia do Senhor. Se qualquer pessoa que buscar o Senhor, se esvaziar de todo o coração e estiver inserido numa atmosfera como essa, um avivamento em alguma coisa, eu acho que a chance de acontecer é muito grande. Porque você está ali, você tá em unidade, né? Você está ali junto com... Você está no corpo de Cristo ali, dentro daquela atmosfera onde tem anjos ali passeando, onde está tendo um derramamento do Espírito Santo, né? E o batismo do Ela Espírito tá Santo. perguntando, hein, velho? Ela tá mandando umas perguntas aí pra gente aí, Difícil, meu né, amigo. Carla? Olha, Carla. Deixa eu só mandar um abraço aí pro meu pastor Anderson aí, que entrou da igreja. Ô, pastor, graças e paz, meu querido. Um abraço, seja bem-vindo aí. Esse cara é um parceirão. Outro amigo meu que entrou, o Kaká, entrou aí também. E aí, Kaká, saudade de você, meu irmão. Um abraço pra você, cara. Vai lá, responde aí. Essa daí eu quero ouvir, hein, Ricardo? Essa é difícil, né, também, assim. Bom, o batismo do Espírito Santo, preciso falar em línguas? Então, eu tive exatamente essa experiência. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu demorei um pouquinho para começar a falar língua estranha. Por quê? Porque eu não me permitia, né? Eu sentia, né, assim, eu não acho que assim, cada um tem uma experiência, né? Talvez temos um pastor aí, talvez aí para até Tem. nos enriquecer aí, Esse com é certeza, com forte, hein? muito mais, né? Quem sou eu na fila do pão para falar o português claro para falar sobre isso? Mas eu estou falando dentro daquilo que eu tenho estudado, né? Se o pastor quiser contribuir com a gente, vai nos Se ele quiser, enriquecer ô bastante. pastor, se você quiser acessar a live aí, ó, só manda um pedido para participar que eu te coloco. Aí você já entra e dá a sua palavra aí com a gente para você colaborar. Vai ser uma Só querer. bênção. É só apertar o botão, cara. Fica à vontade aí que vai até 10 horas. Né, Ricardo? É isso aí. Bora lá, fala mais aí desse lance do seu batismo do Espírito Santo. Achei interessante. Então, se o pastor quiser contribuir, eu demorei um pouco, justamente porque eu não estava dando liberdade para o Espírito Santo, né? Então eu sentia, né, a presença do Espírito Santo, estava, né, ali sentindo tudo aquilo, estava buscando, né? Muito tempo. Eu sempre tive muita sede dentro dos dons espirituais, né? Que os dons espirituais, não é a mesma coisa do fruto do Espírito Santo. Os dons são uma outra esfera, talvez até que a gente possa, de repente, trazer para, né, numa outra live, para poder falar um pouco mais. Mas não tem problema nenhum. Estou falando mais no sentido, tá, para a gente conseguir explicar. Mas, em resumo, eu acho que existe todo um processo, né? Do Espírito Santo vai usando para a gente ir falando, para a gente... Os dons espirituais o Senhor vai acrescentando, uns com dom de ciência, visão, revelação, outros em sonhos, né? Então, acho que fica muito do próprio Espírito Santo, realmente, de estar utilizando, de estar derramando, né? Isso vai dentro do processo. Quanto mais a gente vai buscando o Senhor, né? Leitura da palavra, no jejum, na oração, aí eu entendo que a presença do Espírito Santo, né, e a gente ser abençoado, né, porque também nem todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo têm os dons espirituais também, né? Pode falar língua estranha, mas não tem os dons, depende um pouco mais para fluir, né? E isso dentro do meu pequeno entendimento raso dentro É, de um ministério, vou trazer, né? vou Talvez como eu trazer só disse, né? o meu menor entendimento do que o seu, então. É, Porque o que eu penso sobre isso, cara? Assim, eu até hoje não sei te dizer se eu já fui batizado pelo Espírito Santo ou não. De verdade. Estou sendo honesto. Por quê?
porque eu tenho essa parada que eu já falei para vocês, que eu escuto claramente vozes, cara. Mas é claramente. E são muito pontuais, né? Já comentei em muitas lives a respeito disso, não tem problema nenhum em repetir. Eu escuto ordens claras de Deus, cara. Mas é coisa que não é minha. Não é meu. É uma ordem, não tem como eu não cumprir, eu preciso fazer na ordem, né? Citei a situação do shopping, aquela vez lá do alagamento, né? Eu joguei fora o lanche, tava comendo na praça de alimentação, vambora, Camila. O quê? Vambora. Catei o lanche, tava na metade, eu joguei no Burger King, joguei na lixeira, fui embora. Por 5 minutos que eu demorasse, eu ia perder meu carro, ia ficar preso no shopping com o alagamento que teve na Avenida do Estado, que o pessoal ficou preso, passou a noite no shopping. Eu escutei claramente, levanta e vai embora. Pô, mas tô comendo, não quero saber. Levanta, joga o lanche no lixo e vai embora, dá um jeito, sai correndo daí e vai embora, pega a sua família e sai fora. A Vitória era pequenininha e a gente saiu fora, porque eu escutei. Então isso já aconteceu comigo, cara, centenas de vezes, é assim, mas é pontual. Ao longo dos anos, por que eu falo centenas? Porque desde jovem, desde bem pequeno, eu escutava isso. Eu estava num ambiente, era mandado sair dali, ninguém entendia nada, e eu saía sozinho, andando e ia embora. Ou então era para eu ir falar com alguém, eu levantava, ia lá, chamava a pessoa, falava. Entendeu? E eu sempre tive isso. Agora, se isso já é um sinal de que eu sou batizado, eu não sei, cara, não faço a menor ideia. Eu não oro em línguas, eu não sei, não desenvolvi isso até hoje, tá? E tá tudo bem, eu acho que tem que funcionar a coisa de forma natural e, acima de tudo, espiritual, entendeu? A minha entrega, cara, eu tô me entregando. Se algum dia vocês me verem falando em línguas, pode crer que é total verdade, porque eu nunca orei em línguas, cara. Não me aprofundei nisso, mas me entrego o melhor que eu posso, do jeito que eu sinto no meu coração de entregar, né? Eu fui na sexta-feira, por exemplo, eu fui buscar o caminhão do meu pai para fazer minha mudança. Eu fui de moto até Itapecerica da Serra, né? Uma viagem de 1h45. Eu fui orando daqui de Salto até Itapecerica, na porta da casa do meu pai, sem parar. O caminho todo em cima da moto, na estrada, orando em voz alta, falando com Deus, agradecendo, falando da minha esposa, falando da minha filha, falando da minha mãe que se foi, sabe, agradecendo pelo meu padrasto, que eu me acertei com ele antes dele morrer, agradecendo pelos meus irmãos, pelos meus primos, pedindo por todo mundo, pelos meus amigos, por tudo que aconteceu aqui em Salto. Então, assim, eu venho tentando me entregar dessa forma. É a forma que eu melhor vejo que funciona para mim hoje em dia, essa entrega, né? E é muito forte a forma como Deus fala comigo. Agora, se eu já sou batizado, eu não sei falar para vocês. Se o pastor souber, ele falou aqui, ó, que é um tema muito abrangente, porém poderoso e salutar. Pastor, se você quiser dar a sua opinião a respeito disso que eu falei, sobre eu não saber se eu sou batizado ou não, fica à vontade, tá? Mas eu deixo rolar da melhor maneira e deixa Deus usar. É isso mesmo. Né? Vai pro próximo tema, Ricardo? Ou a nossa amiga vai mandar mais uma pergunta daquelas bem... Cara, eu não sei se a gente conseguiu aí, de repente, falar para você de uma forma resumida, se você ainda está na live, mas espero poder ter ajudado um pouquinho aí. Mas é um tema bem, como o próprio pastor aí mencionou, bem abrangente. Ó, o pastor mandou o convite aí, Ricardo. Vamos ver se ele vai entrar mesmo, se é verdade. Olha aí, Opa, ó. que show! Aí, ó. Ô, Glória! Fala sério, cara. Boa noite, senhores. Boa Aí, noite, tá bom, pastor. cara? Tô bem, só não tô preparado e nem no ambiente talvez mais oportuno, mas estamos bem. Legal. Prazer falar com vocês aí. Pô, que legal, Muito bom. cara. Que alegria receber você aí, meu. Muito Seja bom, bem-vindo. cara. Bom, obrigado. Você é um cara muito querido, viu, meu? Muito querido mesmo. Eu adoro assistir você lá, viu? É uma satisfação pra gente, tá? Manda aí. Bacana. Assim, o tema ele é extremamente poderoso, ele é um tema muito abrangente, como eu disse. E eu acho que assim, tem várias formas de a gente abordar esse tema, porque quando a gente fala sobre frutos do Espírito, a gente abrange um leque de infinidades de atuação, né? A gente pode usar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, que é um texto áureo, né? Que fala acerca dos frutos do Espírito. É exatamente o tema que vocês estão trabalhando. Então, quando a gente fala de fruto, a gente fala de algo que reflete o que a gente tem, que externa
o que a gente tem ou o que a gente deveria buscar, né? E ela está fazendo referência aonde e em quem a gente vai encontrar isso. Ela está fazendo referência ao Espírito, e ao Espírito Santo. Ela está falando de uma essência trina, santa, impecável, inerrante. E ela fala sobre os frutos, ou seja, aquilo que é importante e necessário nós temos, né? Mas a sequência do texto, que eu entendo que é aquilo que dá mais sentido aos frutos, que eu acho que fala mais. Ela fala, aquele que vive em espírito, ande também em espírito. Ou seja, é uma vida que expressa quem Deus é em quem nós somos, né? Eu acho que a maior evidência não é só o falar em língua. Paulo, quando vai falar isso em uma das suas cartas, ele fala que ninguém fala mais língua do que ele. Mas Paulo também faz uma evidência de que isso, falar em línguas, por exemplo, é o menor de todos os dons. Então, eu acho que é importante a gente poder fazer uma associação acerca dos frutos do Espírito, buscar tê-los, mas andar no Espírito é ter uma vida que ela não é sazonal, ela não é momentânea, ela é uma vida constante, segundo a vontade de Deus, né? É entender que viver o fruto do Espírito é viver a essência de quem o Espírito representa. É viver uma essência santa, como Deus é santo, né? E isso vai fazer com que a gente tenha experiências com Deus, que o falar em língua, assim como Paulo descreveu em suas cartas, seja literalmente pequeno diante do que uma vida literalmente pode expressar. Porque o falar em línguas, por exemplo, Rafael, é só uma evidência e geralmente ela está ligada a uma vida de comunhão e intimidade. É um momento de comunhão específica, próxima, íntima e pessoal com Deus. Quando a gente fala de uma vida em comunidade, em comunhão, a gente entende que os frutos, eles são ações que externam quem Deus é através do que nós somos. As pessoas vão entender o que é ser verdadeiramente um cristão, um pequeno Cristo, né? E eu entendo que não existe fruto mais eficiente do que aquele que mostra que Deus está em nós, através de nós, das nossas ações, conduzindo os nossos passos, direcionando as nossas vidas. E isso, para mim, isso não é mensurável. Então, a gente pode usar uma série de descrições para tentar entender o que é um fruto do Espírito. Mas, mais do que tentar fazer narrativa, é a expressão de uma vida, cara. É assim que eu enxergo ser cheio do Espírito. Show, cara. É isso aí, ó. Essa é a visão de um cara que é um entendido aí, meu. É diferente, né? Sim. Muito legal, cara. Muito bom. Fala, Ricardo. Tá vendo como é que Deus prepara tudo, né? Só motivo de glorificação, né? Porque é um tema tão abrangente, como o próprio pastor trouxe aqui pra gente, mas eu acho que se faz tão necessário, pensando na volta de Jesus, né, pastor? A gente está cada dia mais parecido com Cristo, né? E muita coisa que a gente precisa realmente refletir e aplicar nas nossas vidas. Alguns manifestos aqui, creio eu, que são mais, a gente consegue ter mais facilidade, outros não, mas todos eles são importantes, né? E a sua reflexão é extremamente abrangente aqui, né? Dentro de todos os pontos que você mencionou, né? Então, para a gente, assim, dentro da nossa limitação, é muito rasa do seu conhecimento, né? Em cima de tudo aquilo que você tem. A gente procura estar trazendo temas, né? E colocando características, né? Que muitas vezes aquilo que a gente mencionou, não sei se você conseguiu pegar até o início, muitas vezes a minha dúvida, a dúvida de um outro, a gente acaba compartilhando, né? E a gente procura estar indo na palavra para entender, né? E a sua presença hoje nos enriquece bastante para a gente poder desmiuçar um pouco. Então, a gente poder falar dentro dessas 9 características, né? De que forma que nós poderíamos, né? Melhorar, digamos assim, né? Ser mais parecido com Cristo, né? Essas características, né? Viver o fruto do Espírito Santo, viver de forma que a presença de Deus nos seja visível para o mundo e chamado de sermos mais parecidos com Cristo em todas as áreas da nossa vida, né? Impactando os outros com o amor e a graça de Deus. Em resumo, Perfeito. né? Eu vou só corroborar com o que o SOS de colocou acima. Ele fez uma pontuação que é importante a gente fazer. Que o falar em línguas, né, não é necessariamente o fruto mais... Na verdade, Paulo coloca como sendo o menor deles, né? Porque se a gente for ver bem, uma pessoa que tem qualquer dom do Espírito Santo, ela vai demonstrar Cristo em tudo aquilo que ela fizer.
ela vai dominar suas ações errantes, diante de um Deus que é inerrante. Então ela vai ter domínio próprio sobre as suas palavras, sobre as suas ações. Para mim, a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo não é o que ele faz dentro de uma igreja, diante de um ambiente, diante de um cenário, num lugar propício e oportuno, diante de um lugar onde a atmosfera propõe alguma coisa. Eu entendo que tudo isso é genuíno, porém, eu entendo que a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo é quando a plateia não está presente, mas principalmente os não cristãos estão presentes. Quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Ele é quem ele é, sendo culto ou sendo um ambiente de trabalho, sendo um funcionário, sendo um pai ou sendo qualquer lugar que ele esteja na sociedade. Ou seja, alguém cheio do Espírito Santo, ele não precisa de um lugar, de uma música, ele precisa de uma vida. E a vida, só ela fala quem... Eu amo o louvor, desculpa estar me estendendo aqui Fica à vontade. Eu amo o louvor que é muito antigo, do David Keelan. E ele fala muito, pelo meu olhar, aquilo que a gente está falando aqui. Ele diz bem assim: se eu erguer as minhas mãos sem o meu coração, se eu cantar sem viver, que valor terá? Então eu entendo, usando essa estrofe, essa letra, eu entendo que a gente precisa fazer com que Cristo seja visto em quem nós somos. Nós somos representantes de um reino que é sempre eterno, que é muito maior do que aquilo que a gente pode construir. Então, o nosso papel não é querer inventar algo novo, mas é defender aquilo que está estabelecido na eternidade. Isso, para mim, é ser cheio. Pastor, e até você estava falando, né? Aquilo que a gente faz em secreto, né? Sabe, é aquilo, porque a Camila, minha esposa, ela tem uma frase que ela fala, cara, que me marcou muito, assim, que uma vez a gente estava conversando e alguém perguntou para ela assim: poxa, mas você é fiel ao seu marido? Ela falou: não, eu sou fiel a Deus, né? Porque o meu marido está me vendo. Agora Deus, ele me vê quando eu estou sozinha, no secreto, né? Porque o meu marido dá para enganar, agora Deus não dá, não. Então eu sou primeiro fiel a Deus. Ser fiel ao meu marido é o mínimo que eu posso fazer, né? A consequência, né? Exatamente, cara, porque se eu quiser enganar vocês, falar mal de vocês, eu consigo, cara. Só que Deus vai saber, porque eu não preciso nem falar. Só de eu pensar, de eu sentir, de eu ter vontade, ele já vai tá vendo, né? Então é isso, alguém cheio do Espírito Santo, cara, na minha opinião, vai bem de encontro, claro, com o que você falou, e além de tudo, aquilo que você faz no seu secreto, cara, sua entrega. Poxa, teve uma pregação na igreja no domingo, você estava lá, né, pastor? Do Ronaldo? Uhum. Não, esse domingo não estava. Você não estava? Meu, foi fantástico, cara. Mas assim, ele falou daquilo da gente chorar mesmo, sabe? Da gente botar para fora, para Deus, cara. Porque Deus realmente, ele enxuga as nossas lágrimas, entendeu? E ultimamente, eu vim fazendo isso, cara. Eu me senti assim, por muitos momentos solitário, mas eu sabia que eu não estava sozinho. E eu pegava aqui nessa casa que eu tô agora, né? Que eu não tô mais morando aqui, mas eu vim aqui porque a minha internet ainda tá aqui. Cara, de madrugada eu às vezes estava andando aqui, tudo apagado, e eu olhava para o céu, cara, e falava: Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu não estou sabendo, eu não estou sendo capaz. O que eu faço? Fala comigo, me dá um sinal, me dá um recado, sabe, no secreto, eu e ele, entendeu? E logo vinha a resposta, logo acontecia isso, logo acontecia aquilo, né? Poxa, muitos hábitos que eu tinha ruins, né? Eu larguei, né? Eu parei, entendeu? Então, pô, eu xingava, eu brigava com as pessoas na rua, no trânsito. Eu falo bastante disso porque é um tema que a gente sempre... quem não era convertido, cara, toda hora falava palavrão, um monte de coisa e tal. E eu comecei a me incomodar com isso, e até sozinho, sabe? De não falar mais nada e segurar. E às vezes eu falo alguma besteira assim, pensar e falar: não, pô, mas não dá, isso não cabe mais na vida que eu tenho hoje. E a gente vai se capacitando, e vai se entregando, e vai cada vez querendo ser mais parecido, cada vez querendo ser mais perto de Jesus, porque igual ele é impossível, mas a gente tem que tentar se aproximar, né? Eu brinco que eu falo assim, que na minha caminhada, antigamente eu nem enxergava Jesus. Hoje eu já consigo ver ele num pontinho lá na frente, cara, né? Brinco assim, sabe? Por quê? Porque eu tô tentando alcançar,
Então eu vejo ele ali num pontinho. Mas eu sei que se eu falar, ele me escuta. Mas ele tá lá, eu tô buscando ele, tô buscando e eu vou conseguir chegar ali perto, pelo menos, né? Vou conseguir, vou tentar me entregar o máximo que eu puder. Né? E acho que isso é a gente buscar essa presença mesmo do Espírito Santo, né? Amém, exato. Ó, eu posso dizer para você o seguinte, que não é... Eu acho que o fato de você buscar, porque Mateus 6 fala sobre essa busca, né? Essa questão de uma intimidade profunda e íntima com Deus, como é que se constrói isso? Eu entendo o seguinte, que fruto... vou fazer uma analogia aqui, tá? Fruto é algo tão maravilhoso, porque tudo... Se a gente for pensar na questão natureza, o fruto, ele é quê? Ele é consequência de algo que ninguém via, porque era uma semente posta numa terra, escondida, oculta, recebendo os nutrientes que era necessário no ambiente onde ninguém o enxergava. No momento em que ele se apresenta, ainda existe um tempo de maturação, de preparo, de robustez, para que ele esteja preparado para que no momento em que ele estiver totalmente dentro daquilo que é necessário para produzir, seus frutos sejam não só vistos, sejam também, de alguma forma, apresentados, né, disponível para aqueles que quiserem fazer. Para mim, Mateus 6 é isso. Ele diz que quando quiseres entrar em comunhão com o teu Deus, tranca a porta, ou seja, um lugar de intimidade e comunhão. Faça isso no secreto. E o teu Deus que te vê no secreto, ali ele te recompensará. Ou seja, você constrói no oculto aquilo que vai ser expresso diante dos homens. E não é para que os homens glorifiquem quem você se tornou, mas é para que os frutos que Deus te permitiu gerar possam trazer saúde, remédio e alimento para o necessitado. Não existe propósito numa árvore se ela não tiver a condição de gerar aquilo para a qual foi criada. Não existe uma árvore que dê fruto que não seja com o propósito de alimentar um faminto. Então, você constrói a tua história em Deus. E Deus estabelece a sua glória através de quem você se tornou. Porque Deus tem um propósito que é maior do que nós somos. Deus é aquele que pega o mais improvável e transforma num instrumento de glória o seu nome. Deus, ele transforma aquilo que não era e transforma no que é. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo para mostrar que a essência e o poder é dele. E ele, por graça, nos escolheu para ser instrumento. Então, eu entendo que ter o Espírito significa manifestar o que Deus é. As pessoas precisam enxergar quem Deus é nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento de polarização, vivemos um mundo onde preceitos e princípios não são respeitados, onde o evangelho é banalizado, mas até que tenha uma voz que se construiu no culto, que declare quem Deus é sem temer as retaliações que virão, eu enxergo um homem ou mulher cheio do Espírito, que não teme aquilo que o mundo propõe, mas que vive por um Deus que nem a morte pode impedi-lo, porque o mundo iria parar alguém cheio da presença desse Espírito. As ofensas não pararam Jesus, os algozes não pararam Jesus, e é para ser igual a ele, nada nem ninguém pode nos parar. Isso é ter, para mim, é um fruto do Espírito. Legal, cara. Fantástico. E olha que coincidência, Ricardo. Logo hoje, né, que a gente... não sei se ele sabe, né, pastor? A gente já vem fazendo essas lives faz um tempo. Eu já comentei contigo, né, no particular. E a gente vem fazendo aí já esse ano. Na verdade, nós fizemos todas as terças-feiras, né, desse ano. Não falhamos nenhuma. E é como a história que você contou aí da semente, né, do fruto. A gente começou, cara, fazendo sem nenhuma... pensando em nada, assim, né? E hoje a gente já está recebendo feedbacks bons das pessoas que estão assistindo, que vêm compartilhar com a gente algo que aconteceu, algo que Deus fez, né? Algo que Deus nos usou para falar e a pessoa foi, escutou aquilo e mudou alguma coisa na vida dela para melhor. E hoje a gente está iniciando com esse nome na nossa live, que a gente decidiu, eu até falei no comecinho, acho que você ainda não estava, que a gente resolveu, né, eu, o Ricardo e o outro amigo meu, que é o Ale, que participa aqui com a gente, que ele não está hoje, que a gente resolveu que a partir de agora a gente vai ter um nome, né, nós vamos usar isso como se fosse um programa mesmo, e o nosso nome está aí, ó, no título lá, Os Escolhidos, né.
E aí a gente vai começar a expandir isso para o TikTok, para o YouTube. No YouTube já tem lá no meu canal, né, as lives, mas a gente vai fazer um nosso canal, né, para o Spotify também, em formato como se fosse formato podcast, assim, né? E logo, Ricardo, nessa primeira vez que a gente está falando desse nosso projeto, entra o pastor aqui para dar essa contribuição tão importante, tão especial, né? Tão maravilhosa, cara, e colaborar assim com a nossa live de um jeito tremendo mesmo, né? Eu fico muito feliz, cara, muito feliz, pastor, por você poder ter doado seu tempo aqui e o seu conhecimento e compartilhado com a gente tanta informação legal, né? Eu tenho o prazer de te ver sempre lá na igreja e é sempre espetacular. Cara, se você quiser ficar até o final, fica à vontade aí, tá? E é isso, fico muito feliz, muito especial. O celular tá acabando a bateria, Rafa. Ricardo, perdão. Mas está com 10% de aparição. Então pode ser que caia antes. Então, para não correr o risco de ser indelicado, eu vou até colocá-lo para carregar, mas agradeço aí pelo tempo. Eu raramente passo pelo Instagram essas coisas, tá, gente? Raro mesmo. Ainda mais agora, acabei de chegar em casa não faz muito tempo. Aí eu decidi abrir aqui quando eu vi. Aí vocês estavam aí, eu parei. E obrigado pela oportunidade aí, tá bom? Mas que Deus permaneça abençoando, que vocês possam ter êxito, que Deus possa usá-los como instrumento poderoso para esse tempo, que através da voz de vocês, uma voz profética se levante. Precisam de pessoas que tenham coragem para vir para uma rede social e falar aquilo que Deus deseja falar. A gente vê tantas coisas que trazem tristeza na nossa alma e na vida do coração de Deus. Então, quando tem homens e mulheres que disponibilizam falar aquilo que Deus é, que Deus faz, e falar acerca de um testemunho, eu entendo que isso é para ser semeado e glória a Deus pela vida de vocês, viu? Legal. Deus abençoe. Êxito. Amém, Obrigado, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um grande abraço, pastor. Forte abraço. Deus abençoe, Ricardo. Amém. Prazer conhecer. Prazer, viu? Valeu. É isso aí, Ricardão. E aí, vamos... Que presente, hein? Como Deus que é bom. presente, Tá cara. Espetacular. Presente. Deus é maravilhoso. Alexandre hoje vai ficar bravo, viu, cara? Uma hora dessa ele deve estar lá. Cara, eu queria estar nessa live, pô. Com certeza, tá bravo, né? Legal, vamos continuar. Deixa eu tentar sair aqui. Não tá conseguindo? Quer que eu te derrubo? Você sai. Pera aí, deixa eu ver se... conseguiu. Então, vamos continuar falando aqui, vamos retomar aqui os temas, né, de uma forma mais resumida. Tem aqui, falamos de amor, falamos de alegria, a gente falou, né? Ou não? Não, a gente estava seguindo aqui, né? É que assim, o pastor, ele deu uma enriquecida, assim, cara, a gente saindo entrando na graduação, ele já no doutorado, né? Ele mais ou menos assim, né? Veio com tudo, cara, veio com tudo, deu uma baita explicação, foi show de bola, cara. Mas vamos fazer o seguinte, ó, você fala um, eu falo outro, pode ser? Pode ser, segue. Eu vou falar aqui do alegria, tá bom? Uhum. Então a passagem que está separada aqui para a gente falar de alegria é Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então a alegria que o Espírito proporciona é uma alegria que transcende as circunstâncias. Olha só, circunstâncias. Quando a gente fala de circunstâncias, o que significa? Poxa, tô desesperado, né? Tô num momento difícil. Mas aí eu falo com quem? Deus, me ajuda, né? Deus me dá uma resposta e Deus vem te dar um sinal, Deus vem te traz uma palavra. Ou seja, regozijai-vos quer dizer alegrai-vos no Senhor, né? Então, assim, tenha esperança no Senhor. Entendo que seja dessa forma que a gente precisa pensar. A gente precisa buscar essa esperança nele. Na verdade, não é nem esperança, é uma certeza, né? A esperança, assim, a gente precisa lembrar que no momento que as coisas estão difíceis, que a gente está passando por um apuro, né? Ou não, ou qualquer que seja o momento que você esteja sentindo algo, alegre-se nele, lembre-se dele, converse com ele, tenha isso como hábito, né? Como os meninos costumam fazer aí, o Ale, por exemplo, vou dar o exemplo do Ale, que ele não está aqui, para que ele possa participar de forma, né, não estando, mas ele acorda todo dia 5 da manhã e para orar
sozinho em casa, no andar de baixo da casa dele lá, e monta os negócios dele que ele manda pra gente, as reflexões, e é o momento que ele tem. Então, assim, isso alegra o dia, isso carrega a tua bateria, isso traz você animado para você passar seu dia, né? Manda pro próximo aí, Ricardão. Qual que é o próximo? Paz. Bora lá. Paz, uma tranquilidade e confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades, né? Aqui eu não trouxe aqui, eu não coloquei, Rafa, aqui os textos bíblicos para não prolongar muito, porque ia acabar estendendo muito, tá né? Bom. Como a gente está trazendo os temas aqui também, queria até deixar o pessoal à vontade também, se quiser contribuir, né, conosco dentro desses temas aqui, né, de como a gente aplicar, de como a gente utilizar disso, né, principalmente como o pastor mencionou, né, da gente ser esse servo, da gente ser essa semente em qualquer local que nós possamos estar, né, no nosso local de trabalho, na rua, no condomínio, enfim, né, da gente ser esse fruto para poder continuar gerando, né? E aqui na paz, né, tem muitas circunstâncias, como eu acabei de ler aqui, que acaba nos tirando a nossa confiança, né? Então a paz, a falta de tranquilidade, a falta de confiança em Deus, nos tira a nossa paz, né? Então muitas vezes a gente está passando por um momento de provação, né? E a gente fica inseguro, e é o momento que aquilo que o pastor falou da gente de repente ter um momento de oração em secreto, como você fez, de orar, de se colocar e falar, pedir socorro para o Senhor. Senhor, eis-me aqui, sente, eu não sou nada, me ajuda, me socorre, né? Porque assim, o meu coração está aflito. Davi fez muito isso também, né? Ó, minha alma, por que estás abatido? Né? E era um homem segundo o coração de Deus. Né? Então a gente tem muitas passagens falando sobre isso, né? O momento nosso de fraqueza, né? Que a gente precisa nos colocar diante do Senhor, buscar mais na leitura da palavra, nos colocar como dependente, para que a gente possa ter essa paz que só Cristo pode nos dar, né? Essa paz. Muito legal, cara. Próximo aqui, Ricardo, aqui, longanimidade, ou seja, paciência. Eu vou botar a touca, velho, porque tá um frio. Maluco, eu tô congelando aqui, velho. Pelo amor de Deus, cara. Minhas orelhas tá gelado demais. Não vou conseguir terminar a live. Vou aqui parecendo um duendezinho. Longanimidade, paciência. A passagem que eu separei aqui, ó, Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso... Olha, ó, o pastor voltando na história aqui, ó. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as chuvas, têmporas e serôdias. A explicação que a gente tem, né? Que a paciência é a capacidade de suportar provações e esperar com esperança. Cara, é aquilo. O exemplo que o pastor deu, perfeito, né? Então, o que acontece? Você semeia, né? E existe um processo, cara, que você vai ter que passar por esse processo. E você vai ter que esperar, né? Claro, a gente reclama às vezes, né? Eu mesmo fui prova disso, cara. Estou tentando melhorar, né? De ter mais paciência, de não reclamar, de crer, né? Eu digo, de pisar até onde não tem o chão ainda, com a minha fé, né? E preciso melhorar isso. E assumo aqui para vocês. Esse ano eu tive minha fé abalada um monte de vezes, mas um monte de vezes, cara. De eu pensar coisas que eu nunca pensei na minha vida. De falar assim, Deus, acho que não vai rolar não, acho que não vai dar não. Não vai dar certo esse negócio, entendeu? Pô, será que é isso mesmo? Né? Mas assim, eu continuei, cara, porque Deus começou a mandar pessoas no meu caminho para me resgatar mesmo, assim, sabe? Para falar, não, pô, você tem o seu valor, entendeu? Você é um pai de família, você é um marido, né? Você é um bom filho, né? Poxa, você é um cara necessário, entendeu? Então, assim, se anime, né? E, ó, outro pastor aí, pô. Ô, pastor, boa noite. Mais um aí, ó. Esse é meu parceiro. Gente boa Para mim não demais. apareceu aqui. Entrou aí, ó. Pastor Marcos. Grande abraço, pastor. E, cara, realmente eu precisei, assim, lutar, sabe? Contra a carne, assim, você entendeu? Porque foi muito difícil, cara, para mim esse ano. Foi muito complicado até agora. O primeiro semestre, né? O segundo semestre está mudando. Está mudando toda a história.
Mas, e o que que eu pedi? Deus, dá-me paciência mesmo, né? Trabalha essa paciência em mim, porque eu vou ter que suportar, né? Eu vou ter que aguentar. Então, assim, eu passei por um processo, cara, que esse ano eu dou exemplo físico que aconteceu comigo. Todo mundo tá vendo que eu tô só a capa do Batman, velho. Entendeu? Eu perdi 16 quilos, cara. Eu nunca, na minha vida, que eu me conheço aqui do ano 2000 pra frente, eu nunca pesei o que eu tô pesando, eu tô só o pó. Entendeu? Ah, mas não, você não tá só pó. Tá bom, pra quem não treina, beleza. Pra quem não faz nada, realmente eu não tô. Mas pro meu padrão que eu sempre tive, de me esforçar, eu gosto de me cuidar, assim, né? A questão do exercício e ir lá fazer um treino pesado. Cara, ontem eu tava me matando pra fazer um supino com 20 de cada lado, sabe? Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. E eu tive que aguentar e suportar isso e falar, não, tá bom, Deus, beleza. Se é isso que precisou acontecer agora, perdi o peso, tô magrinho, tá legal, vamos que tem coisas mais importantes aí para eu ver, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que levar todo mundo nas costas aqui, dar a mão para minha mulher e caminhar com ela, você entendeu? Então, assim, preciso ter paciência para esperar esse processo acontecer, para esperar essa fase passar, né? Para esperar o tempo de Deus. Vou ter que ter, cara. E eu tô trabalhando isso, e tô conseguindo. Então as pessoas precisam trabalhar isso, cara. Com paciência, né? Com paciência. Ó, Ricardo, vai pro próximo lá. Benignidade. Benignidade. Só para ler aqui, a Carla fez um comentário aqui que é exatamente o que você falou. Né? Acredito que todas as vezes que estamos dependendo do Senhor, Ele nos entrega a sabedoria. Eu acho que era isso que ela queria dizer. O Senhor está sempre presente, né, na nossa busca. Né? Ele nunca vai nos desamparar. Em toda a nossa dificuldade aqui, Ele vai estar nos suportando, dando a porção que a gente precisa para aquele dia, para a gente suportar o dia mal, né? Mas Com aqui, agora certeza. falando aqui na benignidade, né? Eu coloquei aqui mais ou menos aqui uma frase, né? Então, dentro disso, né? Ser generoso e gentil, sempre buscando ajudar os outros num todo, né? Então, a benignidade, eu acho que ela é muito ampla, né? A gente acabou de sair do momento aí, o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Houve aí um movimento muito grande, né? A própria Carla, junto com a Priscila, aí, que as duas estão participando, né? Para toda a honra e glória do Senhor, né? Mas elas fizeram um trabalho muito árduo, né? De recolher coisas na igreja, né? Acho que está dentro disso, do amor do próximo, né? De utilizar dessa benignidade aqui, com generosidade, para ajudar os necessitados, né? E mandou o marido dela também, junto com a empresa de táxi aéreo, eles ficaram muito envolvidos nisso daí, né? E aí estão fazendo ainda, né? Não pararam, né? Então, assim, eu entendo que, assim, nós como, independente de ser cristão, independente da religião ou não, acho que a gente precisa ter isso, amor pelo próximo, né? Dentro da pós-pandemia, ó, toda terça-feira está descendo uma carreta para o sul. Cara, isso é maravilhoso, né? E eu vi, cara, o trabalho árduo dela, né? A Priscila ajudou bastante. Cara, é um trabalho assim, para homem já pesado. Imagina para mulher, de É, carregar, de separar os itens, tudo, né? Então, assim, é tudo aquilo até que eu pegando a fala do próprio pastor que ele comentou, de ser luz no meio das trevas, né? De poder estar ajudando. A gente está falando desse tema aqui porque eu acho que se enquadra muito bem em um processo contínuo, né, que está fazendo. E eu entendo, cara, que isso é a transformação já do Espírito Santo, do mover de Deus, né, que vai acontecendo nas nossas vidas, que faz parte aqui do fruto do Espírito, né? E é muito extenso. Se a gente for falar de bondade, meu Deus, não é só em coisas materiais, né? Mas de você estar sustentando uma outra pessoa em oração, de você estar se compadecendo da dor do próximo. O fulano está passando por uma dificuldade, está doente, vamos lá. Né? Uma irmã vai, faz uma sopa, leva, vai lá, faz uma oração. Né? Não vai lá só naquela residência. Ah, nós vamos aqui orar por você, não se preocupa se a pessoa, como que a pessoa está, né? Se a pessoa tem o que comer, se a pessoa precisa de um medicamento, se ela precisa, de repente, ir até uma consulta e não tem uma condição, alguém para levar, que tem pessoas que não tem ninguém, né, Rafa? é, Não tem um filho, não tem uma condição. Né? E aí acho que entra muito dentro disso daí. Né? Eu tive, assim, não estou falando mais uma vez para envaidecer, mas eu tenho
tenho muita admiração pela minha esposa, porque assim, desde quando que a gente se converteu, cara, Deus usa muito ela é muito movida nisso. Quantas vezes, cara, que assim, e sem ninguém ficar sabendo, Rafa, que é o mais importante, né? Né? Aquilo que fala, né? Faça em secreto o que você faz com a mão esquerda, com a mão direita, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Muitas vezes, dela ouvir, aquela irmãzinha tá precisando disso, tá precisando de alguma coisa, dela chamar a irmã no canto, falar se ela precisa ir, tal, que dia que é a consulta, tal, dela catava o carro, ia, ela pegava a irmã, levava para a consulta, ficava no dia, né? Então acho que isso, cara, é lindo isso, né? E reflete o amor de Deus. É, cara, mas aí, ó, é aquilo lá, né? Às vezes a pessoa até tem o dinheiro para ir, mas não tem a logística, entendeu? É o Sim, que acontecia, por exemplo, com a minha mãe. Minha mãe aconteceu isso. Tinha condição, mas precisava que alguém fosse, colocasse no carro, ajudasse a entrar, fosse lá no médico escutar o que o médico está falando, entendeu? É, acontece isso, né? Tem muita gente que precisa de ajuda em coisas que não, a gente não está falando de ajuda de dinheiro. A gente está falando de ajuda mesmo, pegar na mão, cara. De uma sim, orientação, entendeu? Né? E é isso, cara. A gente tem que olhar para o lado. O lance lá que a gente comentou do filme, né? Que eu falei daquela cena lá, que, que o cara começa a olhar ao redor dele e tem um monte de coisa acontecendo, e para ele, na visão dele, não estava acontecendo nada. E tinha um monte de coisa. O cachorro estava pulando atrás da bolinha, a criança sorrindo pro pai, correndo atrás da bola para chutar, o casal se abraçando, e estava ali, tudo naquele ambiente acontecendo. Então, a gente tem que realmente olhar ao redor, né? Posso trazer outra? Ó, o por próximo aqui é favor, Rafa. bondade, né? O próximo é bondade. Então, olha só aqui, ó, Efésios 4:32. Antes sede uns para os outros, com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Então, a bondade é um desejo de fazer o bem aos outros, né? E agir com integridade, né? Ou seja, não tem um interesse envolvido, não tem uma recompensa envolvido, né? Você faz porque o seu coração está ali aberto, né? E você faz de coração mesmo, você não faz para receber de volta, né? Mas é natural. Até a Carla, né? Foi a Carla É, que escreveu aí. Carlos. O que mais a gente faz pelo próximo, mais o Espírito te dá graça para fazer mais. E assim, quanto mais você faz, você vai receber. Só que é no momento certo. Essa recompensa vem. E eu ando entendendo muito disso, porque já teve muitas situações que eu consegui ajudar pessoas, e hoje, muitas vezes, eu estou me vendo sendo ajudado por pessoas que eu ajudei, sem eu pedir, entendeu? Sem eu pedir, sem eu falar nada. Por quê? Eu estou num momento que eu estou precisando ser ajudado em algumas coisas, sabe? Uma facilidade aqui, alguém que me ajuda com uma opinião, alguém que me traz uma solução, né? Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu fui alugar uma casa e aí, no meio de uma reunião da igreja, os irmãos falaram assim, cara, essa casa que você vai alugar não é legal. Não tá legal, você arruma uma coisa melhor que esse valor aí. É, arruma. E começou todo o pessoal que estava, que já tem acho que 6 ou 8 pessoas, sentado numa reunião da igreja, na casa de um amigo nosso. Todo mundo começou a procurar casa para mim, cara. Entendeu? Olha, que lindo. E ali começou a mover. Eu falei pra Camila, Camila, que é isso? Eu falei, como assim, cara? As pessoas, tá todo mundo com o celular na mão procurando casa na internet. E Uau. achando, ó, tá aqui, ó, achei essa, vamos ver. Ó, liga lá, vamos mandar mensagem. Sabe? Então, assim, isso é bondade, cara. Né? O quê? A bondade, às vezes, ela tá conectada com uma atitude do bem. Entendeu? Não tô falando de dinheiro, não. Eu tô falando de atitude, sabe? Da gente ajudar, sabe? Da gente pegar e falar assim, cara, eu vou facilitar isso para você. Como que você vai facilitar? Pô, vou te ajudar a procurar. Por quê? Porque eu acho que você merece mais, entendeu? É isso que eles fizeram comigo, cara. Eu tava precisando de uma casa, os caras começaram a procurar uma casa para mim, né? Acabei achando, tal, deu certo, né? Olha lá, tá falando aí a Carla. Muitas vezes você vai para ajudar e volta como se tivesse sido ajudado. É, realmente. Acontece muito, né? Você vai. Cara, e é tão interessante isso daí que assim, o meu sogro falava muito isso daí, né? Que é muito melhor você ajudar do que você ser ajudado. Eu acho, né? Hoje eu tenho certeza que quando você começa a transbordar na vida de alguém, seja com recursos financeiros, ou seja com atitudes, ou seja com mão de obra, qualquer coisa, cara, primeiro que é exatamente esse sentimento que a Carla colocou. Você se enche assim, que o Espírito Santo te visita, cara, do amor de Deus tão grande
que a gente sai assim, nós somos o mais abençoado do que a pessoa que está recebendo. Não. Né? E assim, sem pensar em receber nada em troca, a recompensa vem, porque Deus é generoso, né? E que quanto mais a gente está transbordando, mais ele vai, acho que ele vai transbordando sobre as nossas vidas, né? Eu acho que até para que isso a gente possa continuar com essa bondade ajudando outras pessoas também, né? Ah, com certeza. É demais, cara. Ó, muito bom. tem 3 últimos tópicos aí. A gente tem mais 18 minutos, dá pra gente falar. Fala, você quer falar de fé? Tem aqui a fidelidade, não é isso? Fé, mansidão e temperança, é isso? Domínio próprio, né? Fé, para mim tá. Fé, fidelidade. Não é. Aqui, ó, por exemplo, na parte de fidelidade, né? É exatamente aquilo que a gente estava comentando também, né? Coloquei, ser confiável, manter a palavra e ser fiel a Deus e com os outros. Então, assim, no momento, a gente realmente dá um bom testemunho, né? Ser confiável até onde, né? Dentro disso. Ser confiável com a nossa palavra, ser confiável, porque a gente está representando o Senhor. E como o pastor falou lá no começo também, às vezes, infelizmente, o momento que a gente está passando, a gente está vendo tanta coisa que enoja os nossos olhos, né? E infelizmente em todas as esferas, em todas as religiões, né? E a gente precisa fazer as coisas com professar nossa fé com as nossas atitudes e não com palavras, né? De chegar num ambiente e a pessoa falar, por um acaso você é crente, né? Você chega nesse ambiente e você transmite paz, você é uma pessoa tranquila. Eu acho que isso que, né? E aí em cima disso as nossas atitudes, né? Não se corromper, né? Porque a gente é tentado todos os dias, principalmente no meio corporativo. Ah, sim. A gente vê isso aí o tempo inteiro. Ó, você quer esse emprego? Você quer esse contrato? Tá legal. Ó, aqui funciona desse jeito, né? Você faz uma nota de 3 e você faz uma nota de 4 aqui, né? A gente vai trabalhar com 2. Eu já cansei de ver isso daí. Eu trabalho na área comercial há mais de 20 anos. Para mim isso daí eu já vi muitas vezes. E aí fica 2 aqui, 2 da empresa, um para mim, outro para você. E aí entra, né? E aí nós como cristão, né? Então assim, a nossa fidelidade, a nossa honestidade, né? E não só isso, né? Das nossas atitudes, da nossa integridade, né? Que tá tudo dentro disso daí também. Com certeza. E manter a fé em cima daquilo que nós cremos, né? Da palavra do Senhor, né, Rafa? Sim, com certeza, cara. Ó, mansidão. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, mansidão, uma atitude de humildade e gentileza, mesmo diante da adversidade. Cara, mansidão, eu acho que depois da paciência, eu acho que é o que eu venho trabalhando mais esses últimos tempos, sabe? Porque eu era um cara de muitas reações, né? E eu venho tentando ser manso, sabe? Eu venho tentando, por mais que seja uma situação assim que antes eu explodiria, eu tento ver com outros olhos, sabe? Então, às vezes eu vejo uma atitude de uma pessoa, sei lá, não vou falar ninguém, mas uma situação assim que eu vejo alguma atitude de alguma pessoa que não é que eu não aprove, mas que é desconfortável, eu não julgo, eu não falo nada, eu não reclamo, eu só olho e falo, eu acho que ele não está bem acompanhado, vou orar por ele, sabe? Eu tento sempre pensar dessa forma, cara. Tipo assim, ó, o inimigo ganhou aquele ali, precisamos recuperá-lo, vamos orar por ele, sabe? Antes eu já ia dar um chega pra lá na pessoa, já ia, sabe, falar, ó, tá me incomodando aqui, sai fora. Não, sou manso, cara. Tento ser manso, tento não, sabe, entrar nessa pilha, entendeu? É aquilo que você falou, você chegar num lugar e as pessoas têm que ver alguma coisa de Jesus em você, cara, tem que ver que você é cristão, entendeu? Sabe? Pô, mas o cara ali não vai reagir, não. Vou não. Pelo contrário, eu vou ter uma atitude que vai dar um bom exemplo para as pessoas, entendeu? Um exemplo de tranquilidade, um exemplo de, peraí, vamos lá, o que você precisa resolver? Vamos resolver, eu vou te ajudar, entendeu? Fica calmo, sabe? Acalmar o ambiente. Tem muita gente que você vê
que vê situações do cotidiano que acontecem, cara, e o cara bota pilha, né? Amigo, às vezes vem e fala, não, pô, mas você tinha que falar isso, tinha que falar aquilo. Não, cara, não, peraí, vai lá, pede desculpa, vai lá, contorna isso, vai lá, resolve. Ah, mas eu tô bravo com meu pai, eu tô bravo com meu parente, eu tô bravo com não sei quem. Pô, conversa, velho, entendeu? Esclarece, né? Fala que você não gostou, entendeu? Tá tudo bem. Evita o problema, evita a discussão, né? É isso, a gente tem que seguir esse tipo de exemplo. A minha tia entrou. Boa noite, tia. Boa noite. Vim aqui, tia, fazer minha live, ó, porque só aqui que tá a minha internet, na minha casa tá sem internet. Aí eu tive que vir aqui. Seja bem-vinda aí, tia. Então, cara, e é isso, é a gente ser manso, né? Não tem jeito, cara. Tem que seguir o exemplo de Jesus, cara. A gente tem que tentar seguir. E você sabe, Rafa, que eu confesso para vocês, até peço oração, né? Exatamente nesse ponto, que é onde eu estou sendo mais provado. A Priscila até fez um comentário esses dias, ela falou, nossa, você está te usando, você está buscando, você está orando e tal. E, cara, é impressionante como vem os dardos inflamados, assim, sabe, em minha direção. Cara, assim, em todas as áreas, Rafa, é impressionante. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa de ouvir e de não me posicionar. Sempre fui minha vida inteira assim. De falar, de não me posicionar com nada. Em todas as esferas, em política, em futebol, em qualquer assunto, eu ficava quieto para não gerar nenhum tipo de confusão. E eu mudei muito esse perfil de uns 8 anos para cá. Não concordo por isso de me posicionar, né? Sim. Isso acabou me aliviando um pouco, mas assim, de um ponto também, eu comecei a ficar muito pavio curto com algumas coisas, É. né? Então, assim, hoje o que eu procuro estar adotando? Às vezes, assim, eu conto até 10, às vezes eu preciso contar até 20, né? Eu tô ali, passei a madrugada inteira orando, fui pro monte, fiz jejum, que não sei o que, e vem um abençoado de Deus, exatamente o que você falou. Ah, você viu não sei o que, fulano falou que você não sei o que você tem que fazer não sei o que, e você não faz porque isso por causa daquilo. Aí você fala, caramba, e agora? Eu me defendo, eu fico quieto, né? Eu vou tentar me justificar, o que eu faço? E aí outro fala, você não fala nada, você é covarde, você tem que não sei o que, você não sei o que lá. Ou você vai e se posiciona. Né? Então, assim, aonde eu tenho bastante dificuldade, assim, algo, sabe? Então, eu oscilo e eu peço muita sabedoria. Tenho orado e pedido muito mansidão mesmo para Deus. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, né? Muitas vezes eu prefiro chorar no secreto quando isso começa a acontecer. Senhor, me dá força, porque eu não quero, porque assim, às vezes numa atitude dessa, né, Rafa, quando a gente faz isso daí, pelo menos eu, cara, eu me envergonho, eu não consigo levantar os meus olhos para orar, assim, de vergonha e falar, Senhor, eu te decepcionei. Eu não sou isso, cara. Eu sou uma nova criatura, mas nós somos falhos, né? Então precisa buscar mesmo, é só o Espírito Santo para poder fazer isso, né? Estou Com confessando em certeza. público que é uma dificuldade que eu tenho, mas que eu estou buscando melhoria. Com certeza, cara. Mas é que tá, né, Ricardo? Aí a gente traz isso para as pessoas aqui, para que elas vejam que o nosso objetivo é esse, a gente melhorar juntos, entendeu? A ideia é melhorar juntos. Aqui todo mundo é passível aí de erro banal, erro que a gente já cometeu e já tinha superado. Acontece, cara. Sabe? Você dá uma estressada, entendeu? É isso. A gente tem que tentar fazer o quê? Melhorar, ter sabedoria, né? E ter o que também? Domínio próprio, né, Ricardo? O último tema aqui, o último ponto do nosso... A temperança, né? Olha só essa passagem aqui, ó. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação, cara. Olha só. Ou seja, então o domínio próprio a gente pode entender que é a capacidade de controlar os nossos desejos, os nossos comportamentos, e a gente tem... a gente pode tomar a atitude que a gente quiser, né? Eu consigo tomar uma atitude, não consigo? Eu não consigo ir lá e falar que eu vou fazer uma live com o objetivo de alcançar pessoas? Consigo, né? Por quê? Porque eu tenho o meu livre-arbítrio, eu posso fazer isso, né? Mas eu tenho que ter um controle, eu não posso chegar aqui e falar eu poderia falar um monte de besteira, né? Poderia falar qualquer coisa, a minha live podia ter palavrão, podia ter funk tocando no fundo, né?
Poderia, mas não. Eu vou fazer uma coisa com propósito, eu vou fazer uma coisa que é para alcançar vidas, né? Eu quero expandir com esse negócio. Então, aonde eu vou, eu falo de Deus, eu falo de Jesus. Em outros tempos eu não falava, né? Eu seguia de outro jeito, entendeu? Então, assim, todos esses pontos que a gente vem falando aí, a gente precisa do domínio próprio para poder controlar tudo isso, né? Mas o primeiro deles, com certeza, está lá. Sai do amor mesmo, de você aceitar Jesus. Acho que para a gente fazer uma síntese aí rápida, né, aquilo muito que o pastor falou aí, muita gente não viu. Quem entrou agora no final, né, o pastor da nossa igreja, que deu uma baita de uma colaboração com a gente aí no meio da live, foi muito legal. Mas tudo começa pelo amor, cara. Quando você se entrega para Jesus, tudo muda, e aí você vem adquirindo item a item desses que a gente passou aqui, né, de forma natural, porque você vai se incomodando, né, e realmente o Espírito Santo vai te apertando para você se controlar, para você ser uma pessoa mais calma, para você ter paciência, para você ser fiel, ser do bem, fazer pelos outros, né? E é isso, a gente tem que realmente, para a gente fechar, ter esse controlar mesmo, ser moderado, né? A palavra moderação acho que é muito importante quando a gente conecta com o domínio próprio. Ser moderado, né? E é isso. É muito legal. Hoje eu estou muito feliz por poder compartilhar com vocês aí esse tema que o Ricardo que deu a ideia, inclusive, né, Ricardo? E para quem não pegou aí no começo e no meio, eu expliquei sobre o nosso nome aí que a gente adotou. Eu espero de verdade que seja um tempo de expansão da nossa live, que a gente possa. Hoje a gente já alcançou mais pessoas, eu vi aí que entrou bastante gente diferente, que eu não estou acostumado a ver, né? Cada vez mais a gente tem pessoas querendo participar, querendo dar a palavra, né? Trazendo feedbacks legais para a gente. E esse é o nosso objetivo, é realmente que a gente esteja nesse momento de comunhão, às terças-feiras, para a gente falar de Deus, falar das transformações que Ele é capaz de fazer na nossa vida, falar das dificuldades que a gente tem em caminhar pelo caminho de Deus, né? A gente vai encontrar dificuldades, a gente vai ter o inimigo cutucando a gente o tempo todo, querendo ganhar a gente de volta, né? Mas ele não vai conseguir, sabe? Ele não vai conseguir. Então, orem bastante, busquem na palavra, né? Tenham comunhão com pessoas que têm propósito, mas também não esqueçam aqueles que não têm o propósito, porque a gente tem que ajudar a salvar essas pessoas, né? A gente tem que olhar para eles com amor, né? Orar por essas pessoas que precisam de ajuda. É isso que eu tenho para falar, e eu espero que semana que vem o Alexandre possa estar aí com a gente. Ele fez muita falta, cara. Hoje faltou aquela frase dele lá. Cara, seja você cristão, católico, macumbeiro, espírita, você tem que ter bondade no seu coração, mano. Olha a Faltou, figura. faltou o Alexandre aqui com as estouradas dele. Ricardo, finaliza aí pra gente, fala aí do que você achou desse momento e aí você já aproveita e faz sua oração. Amém. Bom, para concluir aqui, a minha parte, vou ler aqui, que é assim, é permanecer em Cristo, assim como um ramo pode dar um fruto se estiver ligado à videira. João 15:4. Precisamos estar em constante comunhão com Cristo através da oração, a leitura da Bíblia, obediência à sua palavra. Então, acho que, em resumo, concluído, é isso, né? Nós precisamos estar ligados como fruto do Espírito Santo à videira que é o Senhor Jesus, né? E aí buscando esse aperfeiçoamento, né? Porque nós estamos dentro desse processo. Toda live aqui a gente acaba aqui se humilhando no sentido não de se humilhar para diante, a gente se humilha diante do Senhor, né? Mas de colocar, de apresentar, como a gente falou, as nossas fraquezas, pode ser a fraqueza dos outros, a gente está aqui compartilhando ideias, conceitos e palavra, né? E eu acho que hoje foi muito enriquecedor e eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Esse momento em comunhão aqui, eu tenho certeza que foi muito agradável esse tempo aqui. Bom, Ok?
Tem uma pessoa aí que tá falando, Marisa, que ela é a sogra da Carla, olha que legal. Gostou Que muito, legal. obrigado, viu? Seja bem-vinda, volta Seja aí sempre, aí bem-vindo. assiste a gente sempre, viu? Que Muito bênção. legal. Que Glória a bênção, Deus te Deus. abençoe. Se tiver a oportunidade depois, dona Marisa, quiser assistir, vai estar salvo, né, nas plataformas, né, Rafa? Vai. Depois. A gente manda para ela o link aí depois. Eu preciso, na verdade, pessoal, assim, só para falar para vocês, eu tava de mudança, eu mudei de casa, tá? Eu não tô mais morando aqui nessa casa que eu tô gravando a live. E aí eu não consegui pôr a da semana passada no YouTube, que foi bem legal, inclusive. Tá? Mas eu vou arrumar essa situação e vou mandar o link para vocês lá no meu canal lá. Certo? 3 minutos, Ricardo. 3 minutos. Vamos orar então. Se alguém tiver Vamos algum orar. motivo especial aí, já quiser colocar pra gente, eu que vou fazer a oração, Rafa? Você? Com certeza. Amém. Manda Então, ver. se alguém quiser colocar aqui algum motivo assim, mas eu já oro, já pela nossa live aqui entregando e já apresento o motivo de alguém que deseja aqui. Olha lá, parar de fumar. Minha sogra. Sogra, para de fumar, sogra. Vamos orar, sogra, para você parar de fumar. Meu irmão Hugão. Abraço, meu irmão. Saudades, cara. Vamos lá, Ricardo. Ora por nós aí. Amém. 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 Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esse tempo em comunhão com os nossos irmãos que passaram e aqueles que ainda estão aqui conosco, Senhor. Senhor Deus, foi maravilhoso sentir a sua presença, Senhor, o presente que o Senhor nos deu com a presença do pastor, com a sua palavra, com os seus ensinamentos, Senhor. Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor Deus, cada vida que passou, cada vida que aqui está. Pedimos em especial pela mãe da Camila, Senhor, que o Senhor possa libertar ela, Senhor Deus, desse vício, Senhor. Abençoe a saúde física de cada pessoa que aqui está, os seus desejos, Senhor Deus, a parte financeira, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Senhor Deus. Senhor, pedimos ainda que tenhamos uma semana abençoada, Senhor, uma semana de resposta, Senhor. Senhor, derrame suas bênçãos sobre cada família aqui, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, na próxima live que tenhamos, Senhor Deus, novos testemunhos, Senhor Deus, para que o seu nome seja engrandecido e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 É isso, meus irmãos. Então, semana que vem tem mais, se Deus quiser, com o Alexandre. Mandem sugestões, por favor, tá? De temas, para a gente poder trabalhar em cima aí, trazer uns temas aí que vocês escolherem também, tá bom? E muito obrigado pela presença de todos, pela participação de todos. Muito, muito legal. Fiquei muito feliz hoje. Foi show, tá? E é isso daí. Ó, o nosso irmão entrou agora, cara, no último minuto. Depois você vai pegar o link aí para você assistir. Olha aí, depois você assiste e volta, pega o link e assiste direitinho. Muito Pessoal, bom. até semana que vem. Valeu, Ricardo. Fica com Deus, valeu, cara. Valeu, meu querido. Um grande abraço. Um abraço. Deus abençoe. Amém.